pessoal, a gente vai conversar agora sobre as obrigações de dar, ou como melhor designadas, obrigações de entregar. Essa denominação, obrigação de dar, ela vem do Código Civil, que adota a designação clássica tripartite da Itália, ou seja, as obrigações de dar, fazer e não fazer, ou enfim, dare, facere e não facere. Essa divisão é bastante interessante para a gente ter uma referência inicial a respeito das obrigações e das modalidades de obrigações segundo um critério fundamental que consiste no tipo de prestação. E por que esse critério é tão importante? E ele vai ser fundamental para os nossos próximos vídeos sobre diversos assuntos, sobre diversos tipos de prestação na realidade. É porque, de acordo com o tipo de prestação, o modo como o credor vai poder agir diante do descumprimento do devedor e, em algum sentido, o próprio modo como o devedor vai agir vão variar de modo bastante relevante. Então, essa classificação, modalidade de obrigação, segundo o tipo de prestação, dar, fazer e não fazer, ela é muito interessante e muito útil na prática. A escolha da obrigação de dar, ela acaba servindo como uma referência para nós, para as demais situações, e também é bastante útil por seguir a sequência do Código Civil, fica um pouco mais fácil de acompanhar. E nós começamos a nossa discussão diretamente com um caso disparador, né? Uma atividade, por assim dizer, que a gente possa conversar. Então, vamos acompanhar as situações envolvendo carros e um museu. O cuidador do museu do carro antigo, um museu de carros, adquiriu 5 carros raros, os quais deveriam ter sido entregues há 2 meses. Oriente suas alternativas. Oriente as alternativas do curador. O primeiro foi roubado durante o transporte, já havia sido pago pelo museu. O segundo, no caminho, sofreu uma batida, quebrou 2 lanternas, e aí, como é que fica? Né? O museu já havia comprado o bem depois do momento em que o museu comprou, sofreu uma avaria. Essa avaria não tem responsabilidade do comprador, a gente não tem aqui detalhes sobre a responsabilidade do vendedor, mas enfim, nós temos um dano ao bem. A terceira situação diz respeito a um atraso na entrega, e a quarta é um proprietário do veículo, o vendedor naturalmente, que tem um dano causado por dirigir falando no celular. É muito perigoso dirigir ao celular, a gente sabe que é proibido, muita gente faz, então fica aqui uma questão. O que a gente está olhando nesses 4 casos? Nós estamos, a partir deles, refletindo a respeito de critérios importantes para a gente lidar com as relações obrigacionais e, sobretudo, aqui com a prestação de dar. Então, para que vocês possam responder bem essas questões, é importante, em primeiro lugar, que façam a leitura do artigo 233 seguintes do Código Civil, para que a gente possa já fazer uma análise mais tranquila. Mas eu gostaria de oferecer para vocês, além dessa recomendação de leitura, que conversassem comigo sobre 4 ou 5 ideias aqui que eu considero chaves de leitura para esse tema. Inclusive, já gravei um vídeo específico sobre essas chaves de leitura que eu me permito aqui aprofundar. Então são elas. A primeira delas diz que a coisa pertence ao devedor até que se promova a tradição, até que se promova a entrega do bem. Esse critério é muito importante porque ele vai nos auxiliar a aferir em que momento que se transmite a responsabilidade. Porque nós usamos um critério no direito civil de que a partir do momento da entrega, a coisa se transfere, mas também a responsabilidade sobre ela. Então, se um bem sofre algum tipo de dano ou até perda antes da entrega, estamos falando naturalmente de bens móveis, nós temos a transferência da responsabilidade com a entrega. Ou, se quiserem, a expressão latina, res perit domino. A coisa perece com o dono. Esse critério é importante, por exemplo, para que a gente responda a questão 1. O carro foi roubado durante o transporte. Já havia sido pago pelo museu. Se o museu não é culpado pela impossibilidade da entrega do veículo, é necessário que o museu seja ressarcido pelo custo que teve, porque a coisa perece com o dono.
Então vejam só, para a gente arrematar o caso número 1, diante da perda do bem antes da entrega, nós temos a incidência e aplicação do artigo 234 do Código Civil, que traz essa sistemática que a gente recém apresentou. A coisa perece com o dono, res perit domino. Ou seja, se o devedor perde o bem antes da entrega, ainda que já tenha sido pago pelo museu, isso vai significar a extinção do vínculo obrigacional, pelo menos do vínculo primitivo, e aí o que nós vamos ter é simplesmente a restituição dos valores já pagos pelo museu. Se nós demonstrarmos que o museu teve culpa, além disso, poderá haver algum tipo de reparação ou, em algumas hipóteses, que agora não são objeto da nossa discussão, do nosso estudo. O segundo caso, vamos a ele é um pouco diferente. No caminho de um dos carros até o museu, houve uma batida, houve um dano, enfim, que quebrou 2 lanternas. E o detalhe é que elas não podem ser simplesmente substituídas, porque seria a primeira medida possível, já que o carro era original e esse é um museu de automóveis antigos. E aí a pergunta é, se o museu pode recusar o carro, o recebimento do bem, e ainda se ele poderia aceitar. Então veja alguns detalhes. Me parece que nós temos que avançar numa chave de leitura interessante, que é a seguinte: ninguém é obrigado a aceitar prestação diversa daquela que é pactuada, certo? Ninguém é obrigado a aceitar prestação diversa. Por que essa regra para nós é bastante importante? Porque se ninguém é obrigado a aceitar prestação diversa, a rigor o museu já não seria obrigado a aceitar porque o bem já não é o mesmo que foi pactuado. Aí você vai dizer, não, é um bem, é um carro específico, inclusive. Mas na realidade, aquele bem, dentro das características que foram pactuadas, ele já não existe. O museu pode recusar o bem no caso de um dano relevante, e esse caso é um dano relevante. Por que é relevante? Não é simplesmente arrumar o carro porque ele já não vai mais ter as características, ou talvez, se quiserem, a finalidade da pactuação original. Então o que vai ser possível fazer é a substituição, já que não é possível a substituição do bem, o que será possível fazer é ou a recusa por parte do museu ou o abatimento. Veja que no caso número 1 nós havíamos nos deparado com uma situação de perda. O caso número 2 é um caso mais complexo, porque nós não temos mais a perda do bem, que simplesmente extingue. Nós temos a deterioração. E aí o credor eventualmente ainda quer aquele carro, ainda que não com todas as características, ou o credor vai rejeitar o bem, e aí pedir a devolução se tiver pago ou simplesmente recusar. No caso número 3, nós temos o atraso na entrega. É interessante observar que o atraso também é uma circunstância bastante relevante no que diz respeito ao regime obrigacional. Nós não vamos detalhar nesse momento, mas já é interessante a gente perceber que há situações que o bem não existe, há situações que o bem não foi entregue. Em todas elas, o credor vai se deparar com ferramentas para ou receber o dinheiro que pagou, ou eventualmente receber uma reparação, ou simplesmente extinguir a relação obrigacional, pelo menos para ele não ter que pagar por um bem que ele não vai receber. E aí nós temos o quarto e último caso: o proprietário está trazendo o carro, ele está dirigindo para expor no museu e, no entanto, ele bate no caminho e há perda total. Temos aí uma resposta mais simples, tá? Em relação à primeira questão, que o que vai acontecer com o carro? Se não tem carro, o bem não pode ser entregue. Aí você vai dizer, mas o carro está lá, está todo amassado, mas está lá. Mas veja, já não existe mais o bem com as suas características originais. Então a perda do bem, e aí é uma primeira ideia importante nesse caso número 4, ela não se restringe a perder no sentido de não achar, né, como quem perde um carro no estacionamento. Não é esse o sentido de modo algum. Perder é quando o bem não está mais disponível, porque ele foi roubado, ou porque ele está presente, mas sem as características que seriam necessárias para sua utilização. Então, um carro que teve perda total é um carro que foi perdido. Aliás, o nome já ajuda, né? Perda total, justamente a perda do bem. Só que esse caso nos traz mais uma ideia importante ainda. E essa outra ideia importante diz respeito ao fato de que, como nesse caso houve evidente culpa do proprietário, o proprietário responderá não apenas por devolver o valor eventualmente já pago, mas também por, atenção, reparar o dano. E isso é muito importante porque a partir de agora a gente vai se fazer muitas vezes essa pergunta no direito obrigacional. O proprietário, ele foi culpado pelo fato de não poder cumprir?
porque se ele foi, com grande frequência nós vamos dizer que existe direito à reparação. Tá? Há alguns outros elementos, mas o elemento culpa, ele é muito importante nas relações empresariais. Deixa de lado um pouquinho o direito do consumidor. Então, esses casos disparadores nos permitem trazer à tona algumas chaves de leitura, como eu referi, algumas ideias centrais a respeito da obrigação de dar. A primeira delas, até a tradição a coisa pertence ao devedor, ou se quiserem em latim, res perit domino, a coisa perece com o dono, lá do artigo 234 do Código Civil. A segunda ideia, aquilo que não existe não pode ser exigido. A legislação fala muito em resolve-se o vínculo obrigacional, ou seja, extingue-se o vínculo obrigacional, ainda que, como a gente viu, haja o pagamento de uma indenização, ou a devolução do valor pago, ou ambos, já que eles não são excludentes, nós temos a resolução, a extinção da obrigação. A deterioração do bem, vimos também, permite recusar o recebimento ou aceitar com abatimento, com desconto. Você vai comprar um produto numa loja, verifica que tem um defeito, pede um desconto, essa também é sistemática fora do direito do consumidor. Isso é importante porque as partes já pactuaram alguma coisa e agora elas se deparam com uma mudança relevante. E outra chave de leitura é a culpa, esse critério que aparece agora para nós, é importante para a gente identificar se há ou não também o direito de pleitear reparação de danos. Seguindo as nossas discussões, eu queria trazer mais 3 perguntas para vocês, para a gente poder lidar melhor com as relações obrigacionais. E essas questões são as seguintes. Quais as modalidades de obrigação quanto ao tipo de prestação? Qual que é a importância dessa pergunta? E como é que fica a obrigação pecuniária e a obrigação de pintura de um quadro? Então veja só, quando a gente fala em modalidades de obrigação quanto ao tipo de prestação, dar, fazer e não fazer, essa classificação é muito importante porque ela vai, me permitam insistir nessa ideia, nos orientar em relação ao modo como o credor vai exigir o cumprimento da prestação. Se eu tenho, já adiantando um pouquinho o que nós vamos falar em outros momentos, mas se eu tenho, por exemplo, uma obrigação de fazer personalíssima, você contrata um cantor famoso para cantar, você certamente não vai admitir que venha um primo dele desconhecido substituí-lo naquele evento, naquele show, enfim, que ele foi contratado para realizar. Então, esse tipo de identificação da prestação e da sua natureza, ela é muito importante para que a gente possa saber como lidar, sobretudo em caso do descumprimento da obrigação por parte do devedor, ou se quiserem, descumprimento do dever por parte do devedor. Essa é a importância prática, então, e aí trouxe 2 situações para a gente discutir. Primeira, prestação pecuniária, pagar dinheiro, né? Pecus, dinheiro. A prestação pecuniária, ela, em geral, é classificada pelos autores como obrigação de dar. Mas há vários autores, entre eles Pamplona, que identificam uma outra leitura. E sobre esse tema, inclusive, vou referir o texto dele lá embaixo nos comentários. E olha só, o que ele nos diz? Que a obrigação de pagar, na verdade, ela merece um tratamento à parte, porque ela não vai ter a mesma sistemática, aquele mesmo regime das obrigações de dar, fazer e não fazer. Então, eu acho interessante essa leitura para a gente pensar também. Outra situação interessante diz respeito à pintura de um quadro. A pintura de um quadro é uma obrigação que envolve, na verdade, muitas vezes mais de uma prestação, porque eu tenho o quadro e tenho a entrega do quadro. E aí a gente vai poder identificar, eventualmente, uma situação em que eu tenho mais de uma prestação, normal. Os autores falam, de uma maneira bonita, falam em feixe de prestações. E uma segunda ideia é que nós podemos ter também uma prestação prevalente. Então, se eu vou pintar um quadro, naturalmente a obrigação de fazer é mais importante que a obrigação de entregar. Porque enquanto fazer, se eu contrato um pintor famoso, precisa ser ele, a obrigação de dar talvez não seja tão grave e a gente tenha outras ferramentas. Se o pintor se recusa a pintar, já nos adiantando em outra situação interessante, a recusa do cumprimento. Se o pintor se recusa a pintar, não há como obrigar. Já a entrega do quadro, já seria possível, por exemplo, até mesmo uma medida extrema de busca e apreensão. Como vocês podem observar, o tipo de prestação, então, é muito importante para que a gente identifique como vai ser o seu cumprimento. Galera, espero que vocês tenham então aproveitado bem essa videoaula, essa conversa nossa
sobre as obrigações, falamos sobre a ideia de prestação, a importância de quando a gente observa o tipo de prestação, para a gente saber o seguinte, ó, qual é a prestação esse credor vai poder exigir, não vai poder exigir, o que vai acontecer com o devedor, é uma obrigação de entregar a coisa, então essa coisa vai ser de responsabilidade do dono até que ocorra a entrega, e se tiver um defeito no bem, vou poder pedir um abatimento, então são algumas ideias bastante importantes. Cara, por favor, meninos e meninas, releiam o Código Civil para poder tirar eventuais dúvidas, leiam um pouco de doutrina, leiam os autores e um beijo no coração de vocês.